Beleza? Vamos começar? Vem comigo aqui, ó. Determinação da função do primeiro grau. Primeiro vamos ver isso daqui, ó. Valor de uma função afim. O que vem a ser o valor de uma função afim? É o seguinte, ó. É o valor que a função assume para um determinado x. Ou seja, olha só um exemplo muito simples, tá? Para f de x igual a 3x mais 1. Aqui nós temos, então, a função do primeiro grau, ou seja, a função afim, tá? Esse 3, vamos lembrar aqui, ó. Esse 3 aqui é o valor do a, enquanto que esse 1 aqui, ó, é o valor do b na função f de x. Determine quanto é que vale f de 1. Então é o seguinte, ó, vai lá na função f e no lugar do x coloque 1. Então nós vamos ter que f de 1, o resultado então é 3 vezes quem? 3 vezes o 1 somado com 1. O resultado então é 3 vezes 1 dá 3, mais 1, 4. Esse 4 aqui, ó, vem a ser o valor da função quando o x é igual a 1, ok? Vamos ver o segundo aqui, ó, f de menos 2. f de menos 2, então no lugar do x vamos colocar o menos 2. Será então 3 que multiplica o menos 2 somado com 1. 3 vezes o menos 2 dá menos 6 com mais 1, menos 5. Da mesma forma, esse menos 5 aqui, ó, vem a ser o valor da função quando x é igual a menos 2. Vamos ver o segundo e último exemplo, também bem importante, que diz o seguinte, ó. Determine a função do primeiro grau, tá? Então, o que a gente está fazendo nessa aula é determinar a função do primeiro grau, que passa pelos pontos A e B. Ok? Então, nesse caso, a gente não tem os valores, e sim a gente tem dois pontos. Como a função do primeiro grau é determinada sempre por 2 pontos, já que ela é representada graficamente por uma reta, a gente pode dizer o seguinte, se isso aqui é um ponto, a gente sabe que a primeira coordenada é sempre o x, e a segunda aqui é o y. Então, nós temos aqui no ponto B o x valendo menos o 3 e o y valendo menos o 7. Como a função do primeiro grau tem essa representação aqui, ó, y igual a vezes o x mais o b, o que nós vamos fazer? Pegar os pontos e colocar aqui o x e colocar o y e formar duas equações. Olha só, pegando o ponto A, o x é igual a 1 e o y é igual a 5. Então, x igual a 1 fica 1 vezes o A fica A, somado com o B, o resultado é y igual a 5. Para o ponto B aqui, ó, nós temos o x valendo menos 3, ou seja, menos 3 vezes o A fica menos 3A, somado com o B, o resultado é o y. E o y, quando nós temos esse ponto x igual a menos 3, o y é menos o 7. Então, está aqui. Então, nós temos aqui o nosso sisteminha. Pessoal, no exemplo anterior, a gente resolveu o sistema utilizando o método da substituição. Nesse exemplo 2 agora, vamos resolver esse sisteminha aí utilizando o método da adição. Para isso, pessoal, vamos utilizar a seguinte ideia, o seguinte conceito que é muito importante. Em uma equação matemática, você pode fazer o que você quiser, desde que você faça dos dois lados dessa equação. Ou seja, você pode multiplicar uma equação por um número, por exemplo, o número 2, ou seja, vai duplicar a equação inteira, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo da igualdade. Ok? Então, vem comigo aqui, ó. Nessa primeira equação aqui desse sistema, se nós multiplicarmos essa primeira equação por 3, você concorda comigo que vai gerar um 3A? Sim, né? Então, vamos reescrever aqui, vai ficar quanto? Ó, 3 vezes o A fica 3 vezes o A, mais 3 vezes o B, 3B. Isso aqui é igual a 3 vezes o 5, 15. A equação de baixo a gente não altera, fica menos 3A, somado com o B, o resultado é menos o 7. Agora é o seguinte, ó, por que a gente multiplicou essa primeira equação aqui por 3? Pelo seguinte, fazendo pelo método da adição, ó, concorda comigo que somando aqui termo a termo, 3A com menos 3A vai cortar, vai ficar 0A? Por isso que a gente multiplicou a primeira equação aqui por 3. A gente poderia ter multiplicado ela por menos 1, porque aqui geraria, então, menos B e cancelaria com esse mais B aqui de baixo. Ok? Vamos fazer assim agora. Então, nós temos aqui, ó, vai ficar 0A, então não precisa escrever nada. 3B mais B, isso aqui fica 4B, é igual a 15 menos o 7, o resultado é 8.
Então, vamos ter que o b é igual, o 4 está multiplicando, 10 dividindo. Vai ficar, então, 8 dividido por 4. Isso aqui vai dar um b igual a 2. Beleza? Encontramos o b igual a 2. Faz o que agora? Vai em qualquer uma das equações e no lugar do b coloque o valor 2. Por exemplo, vem nessa daqui, ó, que é mais simples. Nós vamos ter, então, que o a somado com o b, que a gente descobriu que é o 2, o resultado deve dar 5. Ou seja, o a igual, passa o 2 lá para o lado direito, vai passar subtraindo, vai ficar 5 menos o 2. O a, então, é igual a 3. Beleza? Então, nós temos o a, temos o b. Então, dessa forma, nós temos a nossa função. F de x a gente sabe que é a vezes o x mais o b. Descobrimos, então, que o a vale 2, aqui, ó, e o b vale 3. Então, nós temos que a função do primeiro grau é igual a 3 vezes o x, somado com o b, que é 3. Beleza, pessoal? Então é o seguinte, se nós tivermos as coordenadas de 2 pontos, nós temos sim como determinar a função do primeiro grau que passa por esses 2 pontos aí. Beleza?